O judiciário no Brasil hoje trabalha aí por volta de 110 milhões de processos andando, que existem hoje em tramitação. Então, assim, um volume absurdo de litigância. E aí, obviamente, as ferramentas no judiciário são no intuito de, primeiro, ter harmonia e equalizar um pouco para que determinado procedimento analisado num lugar do país tenha o mesmo tratamento em outro local do país. Então, para que os juízes tenham algum nível de previsibilidade, que a gente consiga saber quais os níveis de pena que a gente tem numa localidade, que elas sejam respeitadas e sejam isonômicas também em outras localidades, em outros estados, em outras cidades. Por conta disso, inclusive, a resolução ela já traz logo de cara e fala muito nos princípios que seriam, digamos, premissas para qualquer sistema de inteligência artificial no Brasil, colocando primeiro a interoperabilidade tecnológica, ou seja, tem que funcionar em qualquer tipo de sistema, não dá para criar sistemas herméticos ou sistemas fechados que funcionem numa instância do Poder Judiciário e não funcionem na outra. O acesso à informação, ou seja, os cidadãos têm que ter conhecimento e noção de como os algoritmos e os sistemas são criados. Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados que a gente aprovou e que segue o modelo da GDPR europeia, a gente tem uma das premissas a transparência de algoritmos. Então, entender quais os resultados, quais os algoritmos decidem, como decidem, não exatamente ficar avaliando o código, mas avaliar como os algoritmos decidem alguma coisa ou recomendam qualquer tipo de medida. Princípio da transparência, é isso que eu estou falando, capacitação humana e preparação para a estruturação dos fluxos, ou seja, como o judiciário vai se adaptar a isso, já que, inclusive, força de trabalho, a quantidade de gente que trabalha no judiciário, a partir do momento em que a gente tem a digitalização e uso de ferramentas de inteligência artificial, isso é impactado. Eu não sei se vocês sabem, o judiciário brasileiro passou por duas transformações importantes nos últimos 5, 10 anos. Primeiro é que os judiciários estaduais começaram a se digitalizar muito fortemente. Os 3 maiores estados da federação, Rio, São Paulo e Minas, eles têm processos digitais hoje em dia. O processo digital que eu digo não tem papel, é tudo no computador. Os tribunais superiores também hoje são todos digitais, então a gente não tem papel. Tem gente que brinca comigo que nunca viu um advogado com a mesa tão limpa na vida. Não tem muito papel. De fato, é um computador. A gente pode imprimir se quiser, mas é contraproducente. E por conta disso, agora em outubro, no meio da pandemia, o STJ, esse mesmo tribunal que soltou essa resolução ontem, foi atacado por um ataque hacker de ransomware que roubaram o acesso e travaram o acesso do backup, dos processos, enfim. O tribunal sofreu um grande ataque hacker, está sendo considerado o maior ataque do Brasil no ano de 2020, porque basicamente impediu o acesso dos juízes, enfim, dos servidores do STJ ao tribunal. Basicamente, o tribunal parou, ficou parado durante 15 dias. Os prazos foram suspensos, parou tudo, e foram ver depois que, enfim, por conta da pandemia, muita gente acessando de casa, determinado usuário, eles não divulgaram quem, tinha uma máquina infectada e, a partir daí, os hackers ganharam acesso e travaram tudo. Felizmente, existiam outros backups, esses outros backups foram sendo recarregados ao longo das últimas 3 semanas, então foi voltando tudo. E os advogados que trabalham no STJ também tinham as peças, as petições, os documentos, e eles também estão voltando e subindo, fazendo upload disso de novo em cada um dos processos para voltar à normalidade. Mas isso dá um pouco a medida do tamanho, primeiro, da importância e do tamanho da relevância que o judiciário tem, e toda essa virada para essa digitalização, como é que isso está acontecendo tão fortemente no momento aqui no país. Há um escritor aqui em Portugal muito conhecido, que é o Miguel Sousa Tavares, que
ele é uma família muito conhecida, o pai era um advogado muito conhecido, a mãe era a Sofia de Melo Brandner Anderson, que era uma poetisa muito conhecida, e ele é o típico português que fala sobre tudo, trata de tudo, e escreve nos jornais todos, aparece na televisão e tal. E ele deu uma entrevista, que aliás está no Twitter, eu nem queria acreditar. Ele deu uma entrevista a uma senhora que tem um programa aqui muito conhecido, ele deu uma entrevista em que disse, isto é autêntico. Ele disse, os americanos já têm um sistema que acaba com as fake news. E a jornalista perguntou-lhe, mas que sistema é esse? Ele disse, é o blockchain, que é um sistema que vai à raiz da notícia falsa e elimina. Aliás, é o que quer dizer blockchain. Blockchain, bloquear a cadeia. Mas isto é uma coisa extraordinária, mas estamos assim. É isto. Ora bem, eu 2 ou 3 notas sobre o tema e aquilo que como o Rafael e a Ana e a Ásia e o Ricardo disseram, isto é um mundo, não é? Quer dizer, nós temos de estar aqui 24 horas. Todas estas áreas são um mundo. Reparem, eu quando comecei a trabalhar no software e tive muitas ações de norte a sul de Portugal, eram ações do software em pacotes, não é? Havia muita contrafação, muita pirataria. Portugal tinha 90% de pirataria de software. No ano reduzimos para 45%. Ficou tudo rico, menos o advogado. Não é? De facto, as empresas de software ganharam muito dinheiro em Portugal. Mas isso passou. Hoje em dia, o software é na cloud, grandes empresas de software que têm empresas em Portugal, já não têm ninguém que trata das coisas que eu tratava há 30 anos, do licenciamento, etc. E, portanto, neste momento, há 2 ou 3 aspectos que eu queria tocar muito rapidamente, e até falando de um aspecto que o Rafael agora mencionou, e também para ir de encontro aos temas que a nossa moderadora fixou, e sobretudo o último tema, em que a Sásia faz uma pergunta muito interessante, e eu procuraria responder rapidamente também. Ou seja, todos estes temas que estamos a tratar do cruzamento entre a justiça e a inteligência artificial, e se estamos todos de acordo, foram muito potenciados e estão a ser pela situação de pandemia que estamos a viver. Ou seja, nós perdemos até certo... Eu sou advogado e, portanto, perdemos até certo ponto o contacto com os tribunais. Os tribunais em Portugal estiveram 3 meses fechados. Houve juízes que continuaram a trabalhar e a escrever sentenças e a apresentá-las, mas houve outros que não fizeram, estiveram em casa e não fizeram rigorosamente nada. E, portanto, o problema que se põe aqui também noutros países europeus é como é que vamos continuar num mundo em que um órgão de soberania pode estar fechado 3 meses. Não faz muito sentido. Aqui em Portugal, eu não sei o que os colegas de outros países lusófonos dirão, mas aqui em Portugal houve muitos advogados que foram para o desemprego. Em Portugal há uma enorme crise da advocacia, mas aqui em Portugal houve advogados que pediriam auxílio ao Estado, que ficaram sem clientes, ficaram sem trabalhar, e sobretudo aqueles advogados que vivem muito no tribunal, não é? Tiveram grandes problemas, e isto é uma situação que tem que ser ultrapassada. Há um aspecto que a mim me interessa particularmente, que é o aspecto da justiça, que até aqui se chamava predictiva, e que agora aqui na Europa se está a chamar mais justiça simulativa, porque, nomeadamente, a Ordem dos Advogados Francesa não gosta do nome, acha que o nome é muito anglo-saxónico, e, portanto, a ideia, enfim, de que, o Rafael também já aludiu, é possível, e a Sásia também, é possível uma máquina, um juiz robô, fazer uma sentença baseada num parâmetro que são milhares de sentenças, dezenas, centenas, milhares, tratadas através do machine learning e que dão um perfil da sentença imediato. Em 2 segundos, nós temos a sentença. Portanto, esse aspecto interessa muito, até porque há um outro tópico muito curioso na nossa literatura europeia sobre esta matéria, que é a questão de que até aqui o direito e a justiça eram o reino dos juízes, dos advogados e dos professores de direito. Mas agora há um novo parceiro, que são as Legal Tech.
e as Legal Tech estão a ganhar mercado, estão a ganhar ascendente, estão a ser entidades importantíssimas neste. E isto remete-nos para outra questão que já outro dia tratámos, que aqui em Portugal, obviamente, ninguém quer tratar, que é a questão do juiz limitado. O direito, estamos todos de acordo, seja em Maputo, seja em São Paulo, seja em Lisboa, no Porto, onde se for. A Ana é uma advogada também de direito societário e sabe isso melhor do que eu, que não sei nada de direito societário, mas que o direito societário é cada vez mais complexo, o direito está cada vez mais complexo. Todos nós, hoje em dia, lidamos com uma realidade internacional, todos nós sabemos alguma coisa do direito internacional, e isso, reparem, os nossos pais tinham uma ordem jurídica, nós temos 3 ou 4. E aqui na Europa ainda temos o direito da União Europeia. E, portanto, o juiz não tem capacidade por ele de lidar sozinho com a complexidade do direito. E por isso é cada vez mais importante o auxílio da máquina. E neste momento temos em cima da mesa na União Europeia, reparem, Portugal hoje em dia praticamente não tem soberania legislativa. Nós legislamos sobre coisas pequenas. A maior parte das grandes linhas do direito são-nos impostas, e aqui imposto em sentido pejorativo, por uma entidade supranacional que é a União Europeia, que é quase um Estado federal, não é? E que até tem mais poderes legislativos que os Estados federais, como os Estados Unidos e julgo como até o Brasil. Ora bem, neste momento estão em cima da mesa 2 aspectos muito curiosos, 2 pacotes legislativos muito interessantes. Um do mês passado, que tem a ver com 3 iniciativas do Parlamento Europeu que a Comissão vai desenvolver ao longo do ano. A primeira é sobre ética e inteligência artificial, a segunda é sobre responsabilidade civil em inteligência artificial e a terceira é sobre a propriedade intelectual e inteligência artificial. Isto, digamos assim, é o caderno de encargos para o próximo ano que o Parlamento endereçou à Comissão. Mas, já este mês, a União Europeia tem uma nova iniciativa que tem a ver com a digitalização da justiça. Ou seja, variedíssimos aspectos de colaboração entre Estados-membros, utilizando meios eletrónicos, mas já tem um capítulo sobre inteligência artificial em que abre a porta para a utilização da inteligência artificial nos tribunais. Não para substituir ao juiz, mas como um auxiliar do juiz. É engraçado que o Rafael estava a referir uma situação que se passou em França. Em França há uma lei muito contestada que proíbe o profiling do juiz. Isto é, eu não posso ter um software, um instrumento de inteligência artificial que diga o juiz de Maputo, o Tribunal Comercial de Maputo, decide sempre neste sentido e, portanto, a indenização vai ser este montante. Isso é proibido em França. Enfim, em França, todos os tribunais já têm instrumentos e produtos de inteligência artificial, que vão chegar, inevitavelmente, aos nossos países. O Brasil, obviamente, está muito mais adiantado que Portugal. Mas a própria União Europeia, como também o Conselho da Europa, já abrem a porta à utilização da inteligência artificial e da justiça simulativa. E, enfim, todos nós sabemos que não sejamos ingênuos, não vale a pena, as colegas e os colegas que são advogados, o juiz vai ter um instrumento de inteligência artificial auxiliar, mas depois vai descansar sobre ele, porque, por exemplo, em Portugal, os juízes têm dificuldades em admitir isto, que é, eu não sei. E este é um problema grave, que a inteligência artificial é capaz de ajudar. Tudo bem. E, Ricardo, consegues nos ajudar aqui a perceber um pouco como é que o setor pode proteger essa informação e tratar da integridade desta informação, que é tão valiosa que a gente tem posto na rede, né? Para algum lugar. Sim, Sásia, eu estava a ouvir, estou a ouvir com muito interesse aqui as intervenções dos colegas e ouvi o exemplo que o Rafael deu do incidente que aconteceu com o tribunal, em que conseguiram recuperar a informação e fazer o upload e, de certa forma, restabelecer o serviço, mas possivelmente ou provavelmente poderá haver uma dimensão da informação que não foi normalizada,
que é a privacidade da informação. Portanto, a informação voltou a estar acessível, voltou a estar disponível, mas já poderá ter perdido a característica de confidencial. Se antes estava acessível ao tribunal e aos advogados, quem fez o ataque possivelmente já está na posse dessa informação. Depois, um outro aspecto também que é importante referir, e que o Manuel Rocha estava aqui também a dar bastante ênfase, a rapidez com que a informação, as conclusões podem ser alcançadas. O sistema funciona com base em informação que foi alimentada, mas temos que ter a garantia de que essa informação que foi alimentada não foi adulterada, porque, caso contrário, a informação poderá ser influenciada, se assim for a conveniência de alguém ou de um grupo, pode ser adulterada para incentivar algum tipo de resposta que poderá não ser a mais correta. E se não tivermos cuidado com este tipo de situações de proteção dessa informação, poderemos estar aqui a entrar num mundo que eu diria surreal em termos de justiça, que a justiça deixa de existir. Quer dizer, e se as pessoas começarem a automatizar isto, o risco é bastante grande. Como é que poderemos fazer isso? Quer dizer, isto passa por melhorar e adaptar e continuar a implementar aquilo que são práticas que já existem em termos de segurança de informação. Primeiro, formar as pessoas, não só na utilização daquilo que é a tecnologia de inteligência artificial, mas também em as pessoas e as instituições, mas também em termos de práticas de segurança de informação, de boas práticas, da questão do acesso à informação, do armazenamento, da questão de integridade, todas essas vertentes que são complementares à utilização do software. E depois, bem, isto não se aplica só ao utilizador, também se aplica às empresas que fazem a programação, aos programadores. Deverá ser melhorada, criada, alargada aquilo que é a regulamentação nessa área, que eu acredito que ainda não seja suficiente. Normalmente não é quando o sistema é novo, quando as áreas novas estão a ser desenvolvidas, deverão existir normas. Estas normas permitem haver um alinhamento naquilo que é o desenvolvimento de software e também permitem que exista uma maior transparência depois em processos de auditoria e também de certificação. Portanto, há todo um conjunto de mecanismos que devem ser melhorados, devem ser desenvolvidos para tornar o sistema mais seguro, confiável e também que possam ajudar a determinar resultados que sejam justos. Portanto, que é isso que se pretende, é ter resultados rápidos, justos, com o menor risco possível. E se estes aspectos não forem considerados, a componente de risco aqui terá um peso muito grande e poderá desvirtuar todo o processo. De como é que a causa poderá, ou seja, haver aqui uma simulação e as pessoas saberem se a causa pode ou não ser ganha, ou seja, qual é a tendência da decisão dos juízes com base nas decisões anteriores, não é? Ou seja, temos aqui um software, um aplicativo, um website onde as pessoas possam consultar e ver, olha, normalmente nesses casos o juiz decide dessa forma e normalmente naqueles casos o juiz decide daquela forma e dessa forma nós advogados, bem como outros operadores de direito, podemos aconselhar de que forma é que o cliente pode precaver-se, ou seja, se vamos avançar para uma ação judicial ou se podemos já resolver extrajudicialmente. Até eu entendo que a inteligência artificial faz jus a um ditado, que é mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Então, por exemplo, em direito societário, estamos a falar de empresas. O fim último é a maximização do lucro. E quando existe um conflito, se eu, advogada, puder aconselhar com base nas decisões anteriores de um juiz e dizer assim, normalmente o juiz decide dessa forma ou tendencialmente existe essa margem com base em algoritmos, mais facilmente poderei aqui prestar uma justiça célere. Ou seja, é um sistema de raciocínio de um operador de direito que vem ajudar-nos. E se é mais célere e é eficiente, mais facilmente eu consigo trabalhar mais rápido.
Eu acho que no nosso contexto angular não é bom ter essa explicação simples, não é? Estamos aqui a falar de conceitos muito interessantes e avançados, mas é preciso eu recuar um bocado para as pessoas também sentirem-se integradas. Pronto. Nós temos várias experiências, inclusive em Portugal e no Brasil, que existe na Europa, existe o Dominance, que é um robô, não é? Em que lê os contratos e permite-nos aqui perceber quais são as lacunas dos contratos e dessa forma é muito mais rápido. Mas se eu tiver um software de tomada de decisões ou um software que possa ler os contratos, 3, 4, 5 contratos, 20 ou 50 vezes mais rápido que eu, o meu trabalho é mais célere, não é? E eu vou conseguir dar mais respostas. Na minha opinião, o que é que isso diga? Qual é a diferença? Qual é o diferencial que apresenta aqui no nosso país? Os nossos tribunais, a nossa justiça, infelizmente, é muito morosa. Aplicado ao nosso contexto, permitiria aqui desenvolver a parte extrajudicial, não é? As pessoas ganharem a consciência de que quando existe um problema, existem outros mecanismos como mediação, que é muito mais rápido, ou arbitragem, pronto. E como tal existe o CREAM, bem como tirarmos esse peso dos tribunais, porque os tribunais nesse momento em Angola têm muitas ações e não se consegue dar resposta a tempo útil aos utentes. Portanto, a nossa justiça, temos uma sentença depois de 2, 3 anos, mesmo que o nosso constituinte ganhe, quer dizer, vai passear com a sentença, né? Às vezes o patrimônio já foi dissipado e é isso que não se quer. Pronto. Eu acho que ajudaria muito, principalmente, por exemplo, na PGR, nas tentativas de conciliação, não é? Em que vão às partes e as partes negociam e às vezes o trabalhador diz, eu não quero, eu prefiro passar para a fase judicial e do que receber menos $1.000 ou menos $1 milhão de kwanzas ou 2 milhões. Com uma ferramenta, com um software em que eu consiga demonstrar ao meu cliente e dizer assim, no final de 2 anos, o seu antigo empregador já não pode não ter o mesmo património. Portanto, se interpormos uma ação, vai perder isso, a desvalorização, se no caso for indexado ao dólar ou não, e de uma forma muito rápida conseguimos aqui aconselhar o cliente. Eu acho que tanto no direito do trabalho, no societário, bem como das outras, no penal principalmente, seria uma mais-valia. Pronto. Outra questão que também foi feita é relativamente à preparação da nova geração, relativamente ao conceito de inteligência artificial ou à introdução à tecnologia. É assim, hoje em dia já encontro pessoas que já me perguntam, vais falar sobre o quê? Contratos inteligentes? E então, blockchain, e para mim já é bom. É bom porque as pessoas já mostram interesse e já sabem que tecnologia é importante. Agora, com o Covid, sentiu-se mais, reforçou-se, não é? Tivemos todos que nos adaptar, os escritores de advogados que não tinham essa estrutura tiveram que reinventar-se aqui um bocado, já sabem que os advogados conseguem trabalhar bem em casa, que era um conceito que não se precisa de chegar ao escritório às 8 horas para efetivamente trabalhar. As pessoas já veem que é possível obter bons resultados e ter resposta em tempo útil sem que o advogado vá aos escritórios. Isso é importante. Já vi muitas entidades públicas a recorrerem a meios tecnológicos, a e-mails e outras formas de comunicação para notificarem ou citarem as pessoas. Nós temos ainda um caminho muito longo. Relativamente ao ecossistema, já se fala muito de escritórios de advogados virtuais, os advogados já percebem que precisam de uma estrutura tecnológica mais forte do que propriamente física.
ou seja, a organização do advogado, desde o lançamento de horas, desde comunicação com clientes, desde outros tipos administrativos, não é? Outras ferramentas administrativas é essencial. Então, estamos ainda neste começo, mas já vejo muitas pessoas interessadas nesses temas. O mais importante para nós é falar, e ainda não chegamos à educação. Pronto. Eu acredito que após pós-Covid as coisas vão ser direcionadas para esse sentido. Acredito que é preciso impulsionarmos, quem sabe o ecossistema deve impulsionar isso e mostrar. Hoje em dia as aulas da Ordem dos Advogados já é dada online, não é? Isso já é um sinal positivo. A própria Ordem dos Advogados já percebe que não podemos parar com a formação dos advogados estagiários, já podemos recorrer às ferramentas. Eu acredito que daqui para frente será. Já existem algumas audiências, ainda que poucas, não é? Através do Zoom, e então estamos a reinventar-nos a um ritmo muito diferente da América e da Europa, mas aí começa. Não acho que em Angola já estejam a preparar o advogado ou o estudante de direito para tal. Ainda não vejo essa introdução, mas acredito que daqui para frente assim será.